Pai, obrigada por mais um dia, obrigada porque podemos nos reunir. Ainda temos essa liberdade, Senhor. Mas obrigada pelo hino que acabamos de cantar. Lembrando, realmente o mundo está enfurecido. Nós vemos em todo lugar as hostes malignas tentando tomar posse da terra que é tua, tomar posse das almas que são tuas. Então, Senhor, nós te agradecemos porque sabemos que tu estás no controle de todas as coisas. E a nossa alma, nós como pessoas, só podemos ter paz quando nos achegamos a ti e permitimos o teu senhorio. Vamos agora, ó Pai, estudar o capítulo 5, mais um pouco, o capítulo 5 de Romanos, onde o Senhor nos convida a desfrutarmos desta intimidade contigo, a tomarmos posse daquilo que tu adquiriste, Senhor Jesus, para nós. Ajuda-nos a entendermos estas coisas e buscarmos a tua vontade para a nossa vida, permitindo a tua direção. Senhor, é tão maravilhoso porque tu te importas e desejas nos dirigir. Dá-nos um coração sábio para permitirmos que tu o faças. Abençoa os nossos irmãos que não estão conosco hoje. A cada um guarda, dirige, ó Pai. Lembrando especialmente das crianças, dos moços, que tu guardes e dirijas essas vidas preciosas aos teus olhos. Que eles possam crescer no conhecimento e na intimidade com o Senhor Jesus. A nós adultos também, ó Pai, guarda-nos e dá-nos um coração que reconheça a tua bondade no sentido de querer nos dirigir e nos dar vitória em todas as nossas atividades. Oramos pelo nosso país, pelas nossas autoridades, Senhor. De uma maneira especial eu oro por Israel. Sim. E todo esse entreveiro com o Irã, Estados Unidos. Pai, guarda o Trump. Ele Sim. Tem sido orientado por pessoas. Toma conta, Senhor. Sei que o Senhor está no controle. Mas oramos pelos seus, aqueles que o estão ajudando a pensar. E clamo, Pai, pelas autoridades de Israel. E, Senhor, nós sabemos que no Irã tem muitos que têm entregado a sua vida a Ti. Nós sabemos que a cúpula, o regime vai de mal a pior e até ser destruído por Ti mesmo sobre os montes de Israel que eles intentam e desejam destruir. Então sabemos que está tudo nas Tuas mãos. Mas enquanto aqui, ó Pai, dirige, toma conta, guarda os Teus filhos lá em Israel, dá-lhes sabedoria para testificarem que muitos ainda venham a entender que Jesus é o Messias. Guarda a Tua igreja, ó Pai, faz-nos sábios para olharmos para Ti e aceitarmos o Teu conselho eterno. E assim possamos ser usados por Ti para glorificar o Teu nome. Enfim, Pai, aceita a nossa adoração, gratidão. E lembrando mais uma vez da Betina, da Gabi, dirige, ó Pai, que ela venha para a Tua honra e Tua glória. Amém. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A coisa está difícil lá em Israel, ataca. Eu não sei, desde que o Trump foi para a China, ele voltou meio diferente, então está tendo... Mas nós sabemos, quem conhece as Escrituras, nós sabemos que o Irã só vai ser destruído nos montes de Israel, junto com a Rússia e outros tantos, né? Esses dias mesmo, um dos ministros do Erdogan, lá da Turquia, orando para lá e dizendo que vão conquistar Jerusalém e vão conquistar Israel, né? Esse é o desejo de Satanás. Só que Jesus é verdadeiro, e o que ele fala é verdade, e a palavra dele se cumpre. Portanto, podemos descansar. Vamos ler Romanos 5, de 1 a 11, por favor.
Sou eu já. Romanos 5, 1 a 11. Falei que o primeiro é mais fácil. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Viu? E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. É. Tá. Mas assim? Sim. Assim. Não, tem Dá para o mais. 11. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, aqui começa a partir de agora, lembra que ele falou, a lei tem um papel para mostrar quem somos. A parte da lei, a graça de Deus se manifestou, testificada pelos profetas no Antigo Testamento. E aí ele mostra que a justiça nossa, a nossa justificação, é uma justificação que precisa lidar com escravos. Então, é mediante a redenção. É necessário ser pago um preço. E Deus, então, mostra que esse preço foi pago por Jesus. E como é que nós tomamos posse dessa salvação, dessa justificação? De graça, presente. Né? Então, ele fala assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gratuitamente é um presente. E por sua graça. Quer dizer, não há mérito e não há dívida nenhuma. Tá? Então, ele mostra como é que Deus resolveu o problema do pecador, resolvendo, em primeiro lugar, a justiça de Deus com relação a ele, para que ele ficasse livre para poder trabalhar conosco e trazer-nos para ele. E aí, capítulo 4, nós vimos que ele chama Abraão, Davi, como testemunhas para mostrar para nós como é que Deus trabalha. Sempre de graça pela fé. Então ele fala assim, ao que trabalha, o salário é o quê? Dívida. Mas o que não trabalha? E crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, agora então, no capítulo 5, ele vai mostrar o que significa essa justiça na nossa vida. Como que nós vamos viver isso? E aí eu estava ouvindo, já faz tempo que eu quero compartilhar com vocês, e hoje eu estava ouvindo. Vocês conhecem o John Lennox? Ele é um professor de Oxford, ele é matemático, né? Mas ele é um servo de Deus e vive, inclusive com esses grandes ateus aí, ele tem muitas discussões maravilhosas, mas ele tem uma colocação, foi feita uma pergunta para ele,
E ele mostra o seguinte, a diferença entre religião e o relacionamento que Deus propõe para nós. Então, o que é religião? Então, ele faz uma comparação assim. Pode ver que qualquer religião, pode pensar o que vocês quiserem, inclusive, eu tenho ouvido bastante também o adventismo, os TJ, né? Então, o hinduísmo, todos eles, ninguém tem certeza de que está 100% garantida a sua eternidade. Todo mundo se achega. O que essas religiões propõem? Você vem a mim, tem uma série de regras, e depois você vai tentar cumpri-las, e quando chegar ao fim, lá diante do julgador mor, então vamos ver se você poderá ser aceito ou não. Pesar na balança, não é? E se essas regras, se você conseguiu cumprir bem, você será aceito. Caso contrário, não. E aí ele diz, isso são todas as religiões, e elas são todas filhas de Babilônia. Mas Jesus Cristo, qual é a diferença? Como que você começa com Jesus? Em primeiro lugar, ele diz, venha a mim. Como você está? Eu. E aí, quando você vai a ele, e reconhece e clama a ele, como que começa a vida do que tem relação pessoal com Jesus? Relacionamento pessoal. Começa com aceitação. E essa aceitação é a garantia eterna de salvação. Pensa bem nisso. Todos os outros estão esperando. Será o juiz investigativo, ou se eu cumpri o sábado, ou se eu preguei bastante, se eu fui isso, se eu fui aquilo, se eu orei 5 vezes e plantei bananeira e fiz isso e aquilo. Não é assim? Talvez eu vá ser aceito. Nós começamos, o Senhor Jesus primeiro nos aceita, tal qual estamos. Nós começa o relacionamento com plena aceitação. E aí, ele vai trabalhar com a nossa vida. E vai, por ordem, como nós estamos vendo, que ele falou, em primeiro lugar, ele nos redime de graça, pagou o preço, nos tira do mercado de escravos, nos traz para a liberdade, e agora, isso é certeza, que nós temos a vida eterna. Então, ele também usa uma figura muito interessante. Ele diz assim, quando eu estava estudando em Oxford, eu conheci uma moça muito bonita e eu resolvi fazê-la minha esposa. Disse, um pouquinho mais para cá, bem aí no meio, mas aí. Assim, fazê-la minha esposa. Agora, a nossa família, nós temos um livro de receitas da nossa família. E nesse livro, por exemplo, uma das receitas é torta de maçã, que eu gosto muito. Então, eu cheguei para essa moça, falei, eu gostaria de casar com você, né? Então, eu vou te dar esse livro. E na página tal, 102, lá tem essa receita. E se você, eu quero ver se você vai seguir e tal. E depois de 40 anos você fazendo, se você fizer certinho isso tudo, aí eu vou aceitar você como minha esposa. É isso que as religiões propõem. Você vai passar a vida inteira tentando agradar um Deus carrancudo e bravo, morrendo de medo, mas com Jesus não. Então veja como que começa capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E veja como ele diz, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, esta graça na qual estamos firmes. E gloriemo-nos na esperança da glória de Deus, porque é certa. Eu sei que hoje nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Vocês estão entendendo a diferença entre religião e a vida que Jesus nos propõe? Então,
Quem que vai ler? Vai Duda, né? Eu vou colocar aqui alguns textos para nós. Eu quero bater bem o seguinte: uma coisa é a nossa posição em Cristo, que ninguém tira. Outra coisa é a nossa experiência, que muitas vezes fica muito aquém da posição que recebemos em Cristo. Essa posição ninguém tira, tá certo? Então vamos ver esse primeiro para continuarmos. E a vós outros também, que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Outrora éramos estranhos, inimigos no entendimento. E aí, agora, vos reconciliou no corpo da sua carne. Olha aqui, nos reconciliou para apresentar-nos perante ele. Vocês estão entendendo? Ele nos reconciliou para trazer-nos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Pode continuar, Dudinha. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Vocês estão vendo que são duas coisas aqui? Uma coisa é a posição que nós temos. Ele nos reconciliou, vai nos apresentar diante dele santos e irrepreensíveis. O que me impede de me alegrar com essa posição? Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Que foi. Então, uma coisa eu tenho a posição, e aí você vê crente cheio de aflição, de medo, de tudo. Por quê? Não condiz com a posição que nós temos. Nós temos dificuldade, temos problemas, mas nós sempre temos descanso. Então, veja, uma coisa é a posição em Cristo. Nós estamos em Cristo, ninguém nos tira dela. Outra coisa é a experiência do salvo. E essa experiência vai ser diretamente relacionada à nossa dependência ou não dele, se permitirmos que ele dirija a nossa vida ou não. Então, a posição é segura. Justificados, mediante a fé, temos paz com Deus. E ninguém nos tira dessa graça, estamos firmes. Que é segura porque está baseada na obra do Senhor Jesus Cristo, eterno e perfeito Deus. A experiência desta obra consumada na nossa vida, que é nossa quando aceitamos Jesus, a experiência do já reconciliado por meio do sangue do Messias, depende de sua escolha em ouvir e se deixar dirigir pelo Deus de amor, o Espírito Santo. Vamos lembrar quantas vezes nós temos na Bíblia os servos do Senhor Jesus. Eu estou acabando de ler 2 Crônicas. É impressionante, por exemplo, Josafá fez, Josias fez reformas, foi maravilhoso. De repente, ele se acha, firmou o coração, mas de repente ele acha que ele esqueceu. É impressionante como nós podemos cair, e se tem alguém que me dá a aflição de pensar, que é muito diferente do pai Davi, é Salomão. Salomão constrói o templo, pediu sabedoria, Deus lhe deu sabedoria. A oração que Salomão faz na dedicação do templo é extraordinária. E de repente, como termina a vida? Perdeu o reino. Perdeu. Então, o que Deus está nos exortando? A nossa posição, tanto que Apocalipse 3:10, João, segunda carta de João, Colossenses, ninguém tome a tua coroa. Nós podemos ser roubados da coroa, não da salvação, você está entendendo? Mas do prêmio, do galardão, para honrar o Senhor Jesus.
Então, aquele que nasceu de novo, ganhou presente, quando nós nascemos de novo, ouvidos para ouvir. Ganhou um novo coração para amar o Deus Santo, né? E amar o que Deus ama. E então, esse que nasceu de novo é exortado pelo Espírito Santo. Agora, você é justificado, você tem paz. E aí, então, vem uma nova maneira de falar. Tenhamos paz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a nossa paz é através de Jesus Cristo. E aí, então, vem essa exortação para nós. Então, foi a justificação precedente, justificados, pois, eu quero que fique bem claro isso, que fez a paz com Deus. Por quê? Nenhuma condenação. A justiça de Jesus foi acreditada a nós, através de Jesus Cristo. Então, recebemos uma posição, justificados, está carimbado, né? Mas o crente não é responsável em ter a paz, de fazer a paz. Jesus fez. Mas qual é a nossa responsabilidade? Qual deve ser a nossa experiência? Desfrutar essa paz. Não sair da posição que temos em Cristo. Muitas vezes nós seguramos, eu me lembro, desde menina, clamar ao Senhor Jesus. E eu aprendi que eu era mais espiritual e que eu tinha que dar exemplo, só que eu sou pecadora, eu fazia as minhas bobagens. E sempre falavam, mas você não devia fazer assim, você tinha que dar exemplo. Mas como? E quando eu fico com raiva? E quando eu faço as bobagens? Não é? Como é que eu saio dessa? Eu clamei anos ao Senhor Jesus. E eu falava, o senhor não pode ser um velho barbudo, com um pedaço com uma boduna atrás da porta, esperando que eu caia para sair correndo e me disciplinar. E eu me lembro de uma vizinha que eu tinha, uma senhora muito carola, evangelizei, dei Bíblia para ela, tudo, mas ela falando para a neta, a Veridiana, e ela falava, Deus te castiga. O tempo inteiro, Deus castiga. Não é assim que Deus lida conosco. Então, Deus me deu paz. E eu posso correr para Ele. Tanto que Gideão, quando teve aquele encontro com o anjo de Jeová, né? Ele ficou maravilhado que Jesus, ele trouxe o sacrifício, pôs sobre a pedra, jogou o caldo e aquilo queimou. Jesus subiu no fogo, né? na chama. E aí ele disse, e agora? Mas ele entendeu e disse, Jeová é paz. Jesus é paz. Então, a nossa paz é uma pessoa. E quanto nós permitimos a sua direção na nossa vida? E aí, então, ele diz, tenhamos paz com Deus. E esse paz com, eu pus aqui, mas só para, de novo, esse prós, que é muito importante. Então, ele está nos convidando a desfrutar. Nós temos paz. Foi feita pela justificação. Desfrutemos essa paz, né? E aí, então, diz, com Deus, sabe como? Face a face. Nós temos que ter essa ideia, essa verdade bem clara para nós, que nós podemos viver diante de Deus face a face, o tempo todo. Né? A paz é para ser desfrutada diante da face do Deus Santo, porque a justiça que apresentamos diante da sua face, que nos confere essa posição. Essa justiça é a justiça do Cordeiro. Tem alguma coisa maior que essa? Não tem. Sem defeito, sem mancha, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Então, essa paz é para ser desfrutada diante da sua face. Gente, nós podemos andar diante de Deus. É uma coisa séria. E é uma coisa maravilhosa. E temos que pensar nisso na nossa vida. Então diz, por intermédio de quem? Desse Cordeiro de Deus,
o Senhor Jesus Cristo. Igualmente, obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Esta é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça. E se é da graça, não depende de nós, depende do Senhor Jesus. E o que é a fé? Deus se revela e eu escolho. O Senhor é digno. Ele me dá todos os dados e eu faço a minha escolha. Então, por intermédio de Jesus, do sangue de Jesus, nós obtivemos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Por isso podemos cantar que onde o barco onde Jesus está não tem erro. Você é a habitação do Espírito de Deus. Pensa nisso. Não tem erro na nossa vida. Ainda que a gente meta os pés pelas mãos. Então, a graça aqui é apresentada como um campo ao qual nós somos introduzidos. E onde permanecemos, isto é, Deus não está esperando mérito em mim. Está esperando o quê? Que eu permita que Ele faça, que Ele dirija. Não mais eu, mas Cristo em mim. E deveríamos desfrutar de todos os privilégios desta graça a nosso respeito. Porém, se nos deixarmos afastar-nos da esperança do Evangelho, aquilo que nos pertence em Cristo, que é a posição, nenhuma condenação, justiça de Jesus é nossa. Estamos firmes na graça. Não será desfrutado por nós em nosso viver. Nossa experiência não vai coadunar com a posição que temos. Vamos abrir Efésios 4. Verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamadas. Andar de modo digno da vocação. E aí ele vai falar tudo e diz, porque há um só Deus, um só Senhor. Então, a exortação da Bíblia para nós, para todo servo de Deus, é o seguinte. Por exemplo, não lembro o nome do rei lá, que acho que foi o Acasias ou Amazias, não lembro. E ele chamou todo o povo, chamou o povo os israelitas para vir, lembra que estava separado, mas que eles viessem adorar no templo, fazer a Páscoa. E teve muitos que caçoaram, né? Então, veja, Deus diz, uma coisa é a posição que eu tenho. Por isso, quando ele vai introduzir, ele falou, você é justificado. Agora está falando, desfruta disso que você tem. Desfruta disso. Permitindo que Deus, não me afastando da esperança do Evangelho, da nossa posição, e permitindo, então, a direção do Senhor Jesus. E aí, mais uma coisa que ele fala, regozijemo-nos na esperança da glória de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, você não está preocupado se você vai um dia, quando você morrer, você vai para o céu. Você não está preocupado com isso. Se tiver, você está duvidando da salvação. Porque a primeira coisa que Jesus prometeu é o quê? Que Ele quer você com Ele, para apresentar-nos diante dEle. Ele nos quer diante dEle. Então, isso é ponto pacífico. Então, nós podemos nos regozijar. Agora, fale com um adventista, gente. Fale com o TJ. Fale com um religioso protestante. Ele não tem certeza que vai para lá. Ele está esperando que as obras dele sejam pesadas. Eu estava ouvindo testemunho de um muçulmano e um irmão pregando. Mas ninguém tem certeza. Você e eu podemos nos regozijar
na esperança da glória de Deus, porque é certa. Nós vamos participar da glória dele. Pensa nisso, que garantia que Deus nos dá. É exultação pela paz com Deus, pela glória futura na presença de Deus que aguarda o salvo. Efésios 2:6, por favor. Nós estamos 4, né? Está aqui perto. Peraí, eu falei 6. 2:6, né? Não, 5-8. 5-7, perdão. Sou eu? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, já estamos lá. E agora? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindos. Nós estávamos mortos, ele nos deu vida e tudo para quê? Para nós desfrutarmos a eternidade com ele. E ele já nos vê assentados nos lugares celestiais. Vocês estão entendendo a diferença? Nós precisamos ter bem isso em mente quando formos conversar com as pessoas religiosas que estão sofrendo essa bobagem, né? E Paulo continua, e não somente isto, mas também nos gloriamos, agora vem, nas próprias tribulações. Nas próprias tribulações. A mesma palavra, regozijemo-nos na esperança da glória de Deus, regozijemo-nos nas próprias tribulações. Se você pertence a Jesus, todas as coisas na sua vida contribuem para o bem. Não tem como dar errado na vida do servo de Deus. Não tem. E não somente isso, eu lembro quando passei por aquele meu problema, o diabo dizia assim para mim, Jesus não te ama mais. Um minuto ele não deixava o rapaz bater no seu carro. Eu falei, eu sei. Aí ele te abandonou. Não, ele disse, nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. E se ele permitiu, todas as coisas contribuem para o bem. E eu posso dizer hoje para vocês a segurança do Senhor Jesus. O que ele fez na minha vida que eu aprendi, não aprenderia de maneira nenhuma diferente. Então, não somente isso, mas nos gloriemos, exultemos nas próprias tribulações, sabendo o quê? E só uma recordação rápida. A tribulação, né, que é pressão, angústia, perseguição, ela produz perseverança, isto é, paciência. Nós vamos como Abraão. Quantos anos Abraão esperou? Então, tanto que lá em Hebreus 6 diz que ele, pela paciência, pela longanimidade, não perdeu a paciência. Ele chegou, obteve a promessa. Então, a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E essa palavrinha aqui, dokime, não somente teste, mas é um caráter aprovado. A tribulação deve fazer com que nós saiamos aprovados. O Senhor Jesus está fazendo isso para nós sairmos cada vez firmes. Vamos lembrar, Jó 23. Acho que é 10. Peraí. Jó 23, 10, por favor. Jó, desculpa. 23, 10. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Se ele me provasse, eu sairia como Ouro. o ouro. Quando ele prova, o que ele está fazendo? Você pega o ouro, como que você purifica o ouro? Põe no cadinho e fogo nele. As impurezas saem. Então, Deus trabalha assim, é aprovado. E
Belezinha. De novo? Não. E a experiência produz o quê? Esperança. E aí ele vai falar dessa esperança. Essa esperança, Senhor Jesus, ela não envergonha. Eu estava falando aproveitando que a Gabi ouviu a aula, e ela me mandou um WhatsApp porque ela estava ouvindo a aula passada. E eu aproveitei exatamente isso. Quando nós esperamos no Senhor Jesus, de maneira nenhuma nós vamos ser envergonhados, nós vamos ser, como fala, ser diminuídos. Por que não envergonha? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, veja, o amor de Deus, o ágape de Deus, lembra, todo mundo sabe, 1 João 4,8. Deus é ágape. Deus é amor. Ele não possui. O amor é uma pessoa. Deus é amor. Então, o amor de Deus, o que ele é, veja, está derramado. E aqui, olha que interessante essa palavra. Tem o ek, né? Ek é para você tirar de dentro para fora, né? E ekikel. Então, veja, derramar para fora copiosamente. E o perfeito indicativo, passivo, indica que o amor foi derramado e ainda continua derramado. Quando você nasceu de novo, lembra que Jesus fala, o Espírito de Deus fala em 1 Coríntios, todo mundo gosta de Coríntios 13 do amor, mas ninguém percebe que aquela lá está descrevendo a pessoa de Jesus. E ele diz, eu posso ter todos os dons, eu posso até queimar o meu corpo. Eu lembro, toda vez que eu leio isso, eu lembro da a Madre Teresa de Calcutá, que rejeitava Jesus. Eu posso fazer tudo, se eu não tiver amor. Mas como que alguém pode ter amor? O amor está derramado, e quando você nasce de novo, o Espírito de Deus, a primeira coisa é o caráter de Jesus. Qual é o primeiro fruto do Espírito? O amor. A vida de Jesus em nós. Então, veja, derramar copiosamente no nosso coração. Então, nós temos a capacitação do Espírito de Deus de amar sem pedir nada em troca. É aquele amor que dá e não pede nada em troca. Toda vez que eu quero alguma retribuição, eu não estou manifestando o amor de Jesus. E está no meu coração. E eu posso pôr de lado e fazer o que eu quero. Veja como Deus está falando. Então, ele está falando, desfrutemos essa paz que temos. Essa justiça, essa paz que temos com Deus. Que podemos chegar face a face diante dele. Não precisamos fugir dele. Podemos ter tudo que ele tem para nós. E esse amor foi através do Espírito Santo derramado em nós. Que nos foi, olha lá, Davi, outorgado, dado. Presente, né? Então, Deus colocou em nós esse amor. Vamos ler 1 João 3, 24 e 4, 13, que está aqui perto, falando do Espírito Santo que nos habita. E o fato dele nos habitar, 3, 24 e 4, 13. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. 4, 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então, presente. Deus nos deu no momento em que eu aceitei Jesus como Salvador. Mas por que ele deu o Espírito? Vamos lembrar? Evangelho de João, capítulo 7, 39, 37, deixa eu ver aqui. Evangelho de João, capítulo 7.
37 a 39. Isso aqui era... Jesus estava participando da festa dos tabernáculos. O último dia da festa, eles iam lá no tanque de Siloé, né? Pegavam a água, traziam. Eles derramavam vinho, água no altar. E aí é isso que vai acontecer aqui. Quem for ler, lê todos os 3 versículos, por favor. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O que significa Jesus ser glorificado? Ele ia Ressuscitado. morrer na cruz. Lembra que ele falou, glorifica-me. E eu já glorifiquei. Então ele iria dar a sua vida e ressuscitar. Enquanto ele não desse a sua vida, enquanto aquele sangue não comprasse, presta atenção, a redenção, redimisse, enquanto aquele sangue não abrisse o pagamento, o volume para ser pago, quer dizer, como que eu falo? O crédito para todo pecador. Enquanto isso não acontecesse, o Espírito não podia ser dado. Então, Jesus, veja, hoje o que ele está falando? A esperança não confunde, porque o amor de Deus está aqui. Eu estou experimentando a habitação do Espírito. Por quê? Porque eu já estou declarada justa, finalmente, porque os nossos irmãos do Antigo Testamento eram justificados, mas o pecado estava lá. Hoje nós estamos lavados e o amor de Deus está derramado no nosso coração. Então, nós já temos o amor. E aí ele fala aqui, porque esse amor está derramado no meu coração, a minha esperança é segura e firme. Então agora, veja, quem que vai ler, por favor? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Antes de vermos o fato de Jesus ter dado a sua vida por nós quando nós éramos fracos, vem uma expressão, a seu tempo. Não sei se vocês passam aqui na Avenida Copacabana, tem uma lojinha lá, não sei o que é Kairos. Eles fizeram um container, a gente fica torcendo por aquela família, e esse dia está lá, pastéis ou qualquer coisa, Kairos. Na frente do posto. Na frente do posto BR ali. Hã? Frente do posto BR, antes de chegar no Big. Então, veja, katakairon, o que quer dizer isso? No tempo próprio, no seu tempo devido. Jesus, lembra que ele falou, por exemplo, ele disse ali na festa de tabernáculos, quando ele derramou água, aquele derramar de água estava falando o que vai acontecer no Yom HaKippurim, que é a festa dos tabernáculos, quando o Espírito será derramado sobre a nação de Israel. Mas como ele já morreu e inaugurou a nova aliança, o que ele disse? O Espírito que haveriam de receber todos os que nele crescem. Nós já somos a habitação do Espírito hoje, né? Então tinha o tempo próprio. Então, por exemplo, tentaram matar Jesus algumas vezes. E o que diz, por exemplo, lá em João? Não era o seu tempo. Kairos é o tempo próprio específico para uma determinada ação. Então, Jesus tinha que morrer quando? E que essa morte de Jesus é o juízo. Não há outro juízo mais. Então,
o tempo próprio, quando Jesus se apresentou lá na cruz, né? Então o juízo de Deus foi exercido na cruz do Calvário sobre o Cordeiro de Páscoa. E qual foi o juízo de Deus? O juízo de Deus contra o pecado, tratando da natureza caída pecaminosa, e contra os pecados, os frutos. Então o Senhor Jesus, lá na cruz, tomou o nosso lugar e Deus cuidou de toda a nossa iniquidade, do que somos e do que fazemos. E resolveu tudo isso. E qual é esse tempo próprio? 14 de Nissan de 32. Não podemos esquecer disso. E quem nele crê não é julgado, porque ele o foi no nosso lugar. Se eu creio nele, a justiça dele, a conta zerada e superavitada com a justiça de Jesus. Mas o que não crê já está julgado. Então, olha, esse calendário aqui desse ano, né? Só lembrando, o dia, né? O dia 1º de abril foi caiu a Páscoa nesse ano, caiu 1º de abril, e numa quarta-feira, né? Jesus morreu, ressuscitou, tal. Nós sabemos o sábado, quando as mulheres descansaram, e no domingo Jesus ressuscitou, né? Eu esqueço que Jesus ressuscitou aqui. E aí começa, tá vendo? Homer é esse molho. Então começa na ressurreição de Jesus a contagem do Homer. Tá tudo certinho. Então começou a contagem. Aqui nós temos uma semana, né? Primeira semana, a segunda semana, 14, a terceira semana, 21, quarta semana, 28, tô boa de matemática, a quinta semana, 35 dias, aí quando chega no dia 40, o que aconteceu? Jesus subiu aos céus. Olha, ele ficou 40 dias falando, dando testemunho da sua ressurreição, orientando, dirigindo os discípulos. Aí nós temos mais a sexta semana, a 7ª semana, e aí então no dia 50º após a ressurreição, vocês estão vendo que é o Homer? São 40, nos dias 50º dia, 2 pães foram apresentados diante de Jesus, diante de Jeová. E este ano foi o ano 1944 de vida da igreja. Dia 24 de maio fez 1994 anos que a igreja está vivendo sobre a face da terra. Então, veja, tudo é contado. Jesus morreu no seu Kairos e ressuscitou 3 dias depois, e 50 dias depois ele passou a formar a igreja e nós estamos aqui. E nós temos um tempo para expirar. Então, você quer tirar? É que eu tenho um amigo católico que ele fala que isso daí é mentira. Aí eu tô tentando evangelizar ele, mas ele tá difícil. E aí, então, nós temos a nossa... Eu gosto da minha curva de Gauss aqui, a fundação do mundo. Jesus veio na plenitude do tempo. Gente, Jesus trabalha com justiça. Tinha que ter evidência suficiente da iniquidade do homem. E aí, então, ele foi à cruz. E ao ir à cruz, 50 dias após a sua ressurreição, ele começou a formar a igreja. Mas como lá na cruz ele inaugurou a nova aliança, o Espírito foi concedido à igreja. Nós somos as primícias.
Tanto que esses 2 pães aqui são 2 pães primícias. Nós temos fermento, mas somos os primeiros a habitar a habitação do Espírito, porque o sangue de Cristo foi derramado. Portanto, o Novo Testamento é tempo da maturidade pela habitação do Espírito, e o Antigo Testamento era o tempo da infância espiritual. Precisava da babá, da lei. Hoje nós somos adultos espirituais. Então, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E aí, continua quem vai ler, por favor? Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu me lembrava do Larry Craig. Ele falava de uma mulher, é uma fábula grega, eu já esqueci, eu fui olhar hoje. E tem também essa mulher se ofereceu para morrer. Isso é uma lenda, uma fábula grega. Mas tem um tal de um bispo que também se ofereceu para ficar e morrer por um homem, né, e sofreu e acabou morrendo por ele. Então, o que Deus diz? Cristo morreu quando éramos fracos, morreu pelos ímpios no tempo correto. Ele não morreu por ninguém bonzinho. Todos pecadores iníquos, inimigos no entendimento. E aí ele diz, dificilmente alguém morreria por um justo. Pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova. Por que a esperança nele não confunde? Nós nunca vamos ser envergonhados por dependermos dele, confiarmos nele. Por quê? Porque o seu é um fato. Cristo morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. Então, ele nos amou, não pelo que nós somos, mas porque ele determinou nos amar. O ágape é assim, escolha. Ele nos amou. E essa é a mais alta expressão do amor. Deus demonstrou e continua a demonstrar o seu amor nisto. Morreu por aqueles, sendo ainda fracos, ímpios, né? Irreverentes, sem temor de Deus, pecadores, né? Sempre tudo que fazemos não, na realidade é contra Deus, e inimigos dele. Então o Senhor Jesus morreu por nós assim. Então a morte vicária de Jesus no Calvário, e a obra totalmente dele, alcançou para o pecador redenção. E a redenção se refere ao pecado. Lembra? O que é redenção? Libertação mediante pagamento de um preço. Então, ele está libertando escravos. Propiciação refere-se a Deus. A justiça de Deus precisava ser satisfeita para ele poder lidar comigo, me redimir graciosamente, para ele poder socorrer os inimigos, os fracos, ímpios. Estão entendendo? E, por fim, a reconciliação. A sua morte é em relação ao homem, o homem inimigo, fugindo de Deus, e ele desde o Éden vai, onde está? Onde está? E aí, então, ele nos traz para ele. Temos paz com Deus, a reconciliação. E para terminar, a remoção da inimizade que permanece entre o homem e Deus. Essa é a obra do Senhor Jesus. Essa é a nossa posição. Então, veja bem, você quer? Desculpa que... Só um pedacinho que eu quero terminar aqui, ó. Eu vou ler porque eu tô vendo que vocês estão ficando cansados. Ó, logo, muito mais agora. Se, quando a gente era inimigo, nós somos reconciliados de graça, ganhamos essa posição, e nessa graça ninguém nos tira, porque Deus que deu.
Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, então, declarados justos, seremos por ele salvos da ira, da tribulação. Então, eu vou só citar, João 3,18 diz, nós acabamos de ler, quem nele crê, não é julgado. Quem não crê? Já está. Então, se eu fui justificado, eu posso passar pela ira, que é juízo de Deus? De jeito nenhum. Apocalipse 3,10, ele diz a mesma coisa. Eu vou te livrar da hora da provação. E 1 Tessalonicenses 1 diz que nós somos salvos. Vamos ler 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Veja o que Deus está nos dando. Fazendo com que raciocinemos, pensemos, está destrinchando o que a justificação trouxe para nós desfrutarmos, vivemos assim. Não deixarmos que o inimigo nos ponha em opressão. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Olha que coisa. Vocês deixaram o fato de nós entrarmos aqui em Tessalônica, olha, foi uma coisa que todo mundo viu, o que aconteceu com vocês. E vocês deram as costas para os ídolos e se voltaram para Deus. E para quê? Para servirmos e para aguardarmos Jesus. Nós somos salvos para aguardar Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, muito mais justificados. Gente, como é que nós vamos poder passar pela ira? E vou lembrar de Abrão. Abrão, pensando em Ló lá em Sodoma, ele disse, Senhor, tu tratarás o justo como o injusto? Como se fosse injusto? Longe de ti o fazeres tal coisa. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Ele não pode tratar aquele que aceitou Jesus como o ímpio. Então, Jesus pagou a conta. E aí ele continua, porque se nós, quando inimigos, nem queríamos saber, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus, do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, presta atenção agora, seremos salvos pela sua vida. Há um livro que diz, salvos pela vida de Cristo. E agora eu queria ler, em primeiro lugar, lembrando de Levítico 16, o que Levítico 16 fala? Do Yom HaKippurim. Eram 2 bodes, lembra? Então veja aqui, ó. Inimigos fomos reconciliados pela morte. Então, ele reconciliou, justificou pelo seu sangue e temos essa posição. E agora, salvos pela vida. Lembra do outro bode? Um bode morria e era lá. Mas o outro bode, sobre quem? Um bode vivo, confessava-se o pecado e aquele peso saía do... Mas o bode vivo. Então, Levítico 16 e Yom HaKippurim está falando dessas 2 coisas que Jesus fez. Mas eu quero ler com vocês esses 3 textos para terminarmos. Hebreus 7, 21 a 25. O que significa ser salvo pela vida de Cristo? Quem foi ler, lê todo o texto. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre,
tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ó o bode emissário Azazel. O que significa ser salvo pela Bíblia? O que ele está falando? Você tem uma posição. Você tem liberdade de entrar face a face diante dele, porque você foi justificado. E chegar lá e confessar o que ele já pagou. E reconhecer que ele pagou. Reconhecer que é grande a morte dele. O sacrifício, o preço que ele pagou por nós. Não tem que coisa que nos separe dele. Agora, Romanos 8:34. Então, veja, Jesus vive para interceder. Deus nos deu esse sumo sacerdote. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Grande sumo sacerdote, está à direita de Deus. Vocês estão vendo os dois bodes, o expiatório e o emissário. Emissário fala de Jesus como sumo sacerdote. E por fim, 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Propiciação, pagou, deixou Deus livre para poder você toda hora chegar lá com seu pecado e contar para ele. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos reconciliação. Então, esses primeiros versículos de Romanos 5, Deus está falando, olha que você tem, tudo que foi feito, a posição e a experiência que podemos ter. Inclusive, as tribulações não vão nos abater, porque nós sabemos que temos gloriamos na esperança. Nós já estamos lá, é nosso lugar. Inclusive, o Espírito de Deus é penhor, que nós vamos eternamente habitar com ele. Então, desfrutemos dessa paz que a justificação no sangue de Cristo nos adquiriu. Não precisamos ter medo de Deus. Nunca corram dele. Corram sempre para ele. O diabo vai falar, agora você precisa dar um jeito. Você precisa melhorar. Não. Corre para Jesus. Corre para Jesus. Ele nos aceitou quando a gente era inimigo. Hoje já somos reconciliados. Podemos ir a ele. Vamos orar? Pai querido, obrigado por mais este dia. Mais uma vez quero agradecer pela oportunidade que tu nos dás de mais um dia poder viver para ti, poder glorificar o teu nome com a nossa vida, poder testemunhar de ti para outras pessoas, para glorificar o teu nome. Amém. Obrigado por podermos nos reunir aqui no começo da semana, abrir a tua palavra mais uma vez, ver como tu és fiel, como tu é maravilhoso. Amém. Pela tua obra, de nos justificar, nos dar a paz. Pai. Ajuda-nos a entender que a paz é porque a justiça foi feita. Amém. Através de ti. Nós temos que entender isso. Às vezes fica muito na cabeça, mas não desce para o coração. Ajuda-nos a entender quão grande posição nós temos. Amém, Pai. Em ti. E desejar desfrutar disso. Não ficar preocupado com qualquer coisinha que aparece durante a vida, mas sabemos que em ti estamos seguros. Amém.
diante do que tu tens para cada um aqui. Que cada um possa entender isso e desfrutar da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém, Senhor Jesus. Que possamos entender isso a cada um aqui. Oro por aqueles que não estão conosco também, fica com cada um. Em especial oro pela Gabi e a Betina mais uma vez. Que tu cuides lá da gestação. Tu que és o médico dos médicos, sabemos que tudo tem um propósito também. Amém. Que ela possa descansar, ela, o Lucas, também possam aprender a descansar em Ti, em tudo isso que acontece a cada dia. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém.